Uma emergência acima dos Alpes franceses atinge o voo de carga 671 da Transair. Houve um estrondo enorme e a aeronave quase se inverteu. Mayday! 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 A tripulação precisa pousar, mas está voando às cegas. Cabo 671, nós não temos contato de radar. Eles tinham uma grande chance de atingir uma montanha. E então eles descobrem algo ainda mais terrível. Não vi nada. No lugar onde o motor 4 deveria estar, a asa não tinha nada. Presumindo o pior, o copiloto deixa uma pista para os investigadores. Eu tirei uma foto porque não tinha certeza do que aconteceria a seguir. Se alguém encontrasse a câmera, veria a verdade. Mayday. Desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Problema duplo. O voo 671 da Transair está se preparando para decolar no aeroporto de Luxemburgo. Temos uma previsão de tempo ruim em 1 hora. Enquanto cruzamos os Alpes. Típico. O comandante Ingemar Berglund é um piloto sueco altamente experiente que pilota aeronaves Boeing 707 há mais de uma década. O comandante tinha sido piloto militar e trabalhou em transporte aéreo durante a maior parte da vida profissional. Ele tinha muita experiência na África e na Europa. Ele conhecia as rotas e era um piloto muito bom. Cabo 671, autorizado para decolagem, pista 24. 671, autorizado para decolagem, entendido. O copiloto Martin Emery é um piloto britânico talentoso que já trabalhou como instrutor e controlador de tráfego aéreo. Pronto para a partida. O copiloto tinha cerca de 10.000 horas, metade das quais no Boeing 707. Então ele era muito experiente também. V1. 300. Rodar. O Boeing 707 é uma aeronave de longo alcance, movida por 4 motores Pratt & Whitney. Era um avião muito básico, muito forte, muito confiável e podia transportar até 50 toneladas de carga. Quem auxilia os pilotos é o engenheiro de voo Terry Boone. O Boeing 707 não tinha muitos sistemas automatizados, mas isso significava que havia um imenso painel na lateral, na cabine de comando, onde o engenheiro de voo tinha que operar todos os sistemas manualmente. Ele provavelmente era um dos engenheiros de voo do Boeing 707 mais experientes do mundo. O voo de hoje é uma viagem de 7 horas de Luxemburgo até Kano, na Nigéria. Está parecendo um pouco pesado hoje. Você viu o que tem lá atrás? Materiais para explorar petróleo. É, e não é do tipo leve. O voo 671 é operado pela recém-formada empresa nigeriana Transair Limited. Seu cliente é a Cabo Air Cargo. A Transair havia sido formada apenas algumas semanas antes desse incidente. Era só para a indústria petrolífera transportar equipamentos até a Nigéria para as refinarias de petróleo. Esse era um voo extra especial, pois carregava equipamentos que teriam ajudado a Nigéria em sua modernização. O Cabo 671 nivela a 8.800 metros. O plano de voo, dado o peso da aeronave, indicava que deveríamos ficar um pouco abaixo do nível de voo normal para a primeira parte do voo, até queimarmos combustível, e então poderíamos ir para um nível mais alto. E o pessoal lá atrás está bem? Ótimos, fizeram um café para nós. Também a bordo estão um supervisor de carga e um engenheiro de manutenção. A cada dia gosto mais deles.
Todos os 5 conheciam o 707 e esse tipo de trabalho provisório de transporte de carga. E embora não se conhecessem até 15 dias antes, acho que trabalhavam bem juntos como equipe. Nos Alpes, o clima piora. Praticamente do nível do solo até cerca de 10 mil metros, estava encoberto e as nuvens tinham muita turbulência. Apertarei os cintos até estarmos acima. Boa ideia. Afivelamos o cinto de segurança de 5 pontos, em vez do cinto de 4 pontos que normalmente mantemos até o final da subida, e em seguida movemos nossos assentos para a frente para ficar perto dos controles naquele ar turbulento. Estava ficando bem intenso. Pergunte se podemos ir para 10 mil. Cabo 671. Solicito nível de voo 10 mil metros. 671, entendido. Suba para o nível. Nível de 10 mil metros. Subindo para 10 mil metros. 671. A solicitação era para subir mais 12 mil metros. Depois de 1 hora de voo, quando o avião atinge 10 mil metros, houve um estrondo enorme, seguido quase que imediatamente por outro, e a aeronave rolou totalmente para a direita. o comandante usa toda a sua força para nivelar o avião. Se o comandante não tivesse reagido tão rapidamente, a aeronave poderia ter rolado até ficar invertida. Fogo no motor! Os motores 3 e 4 mostram sinais de incêndio. Enquanto o engenheiro de voo lida com os alarmes dos motores, o copiloto os verifica. Eu não vi nada onde o motor número 4 deveria estar. O motor número 4 não está na asa. Mayday, Mayday, Mayday. Cabo 671. Com a potência do motor reduzida e uma configuração desequilibrada, o avião cai em uma descida descontrolada. A taxa de descida foi horrível. Eu acho que vi 2.400 ou 2.700 metros por minuto. Ele está mergulhando rapidamente em direção aos Alpes franceses, em meio a nuvens espessas. Eles precisavam sair das montanhas e não enxergavam nada por causa das nuvens espessas. Eles precisavam que o controlador de tráfego aéreo informasse uma direção para chegarem até um porto seguro, um aeroporto seguro. Mayday, Mayday, Mayday. Solicita descida para pouso por radar. O serviço de solo pode acompanhar o seu rumo, sua direção, altura e velocidade de um transponder. E indicar a pista disponível mais próxima. Mas o controle de tráfego aéreo tem más notícias. Cabo 671, nós não temos contato de radar. Diga sua posição, senhor. Eles não podem mais ver o voo 671 no radar. Sem ninguém capacitado para dar uma direção para seguir, eles tinham uma grande chance de atingir uma montanha. O transponder do radar do avião falhou. Eu estava pensando em qual direção poderíamos seguir para evitar as montanhas. Foi muito assustador. A situação é tão terrível que o copiloto registra os danos à asa. Eu não tinha certeza do que aconteceria a seguir. Eu acreditava que se alguma coisa terminasse, como o voo antes de estarmos prontos, alguém poderia encontrar a câmera e então veria a verdade.
O voo 671 está em uma descida descontrolada sobre os Alpes franceses. Com nuvens espessas e nenhum transponder para o controlador guiá-los, a tripulação está voando às cegas. Mayday, Mayday. Mayday, solicita descida para pouso por radar. O engenheiro de voo tenta fazer o transponder funcionar novamente. Ele suspeita que haja um problema elétrico. O controle de tráfego aéreo provavelmente perdeu o radar inicialmente porque a energia elétrica para o radar falhou quando o motor número 4 caiu. O engenheiro de voo redireciona a energia para o motor número 1. Ele acionou o seletor de potência essencial para o motor número 1, que tinha um gerador elétrico operacional. E funciona. Solicito a aterrissagem por radar. Vire à esquerda. Em direção ao sul para Marsella. O controlador redireciona o voo 671 para o aeroporto de Marsella, a 120 quilômetros de distância. Vire à esquerda em 180. Tudo bem. Foi realmente um alívio imenso quando saíram da nuvem e finalmente puderam ver as montanhas ao redor. Mas o alívio dura pouco depois que o copiloto faz uma nova inspeção na asa direita. Perdemos os 2 motores da asa direita. O quê? Com um cinto de 5 pontos, você fica um pouco restrito, mas consegui olhar por cima do meu ombro direito e os 2 motores sumiram da asa. A asa estava limpa, o que para mim foi um choque enorme. Perdemos os 2 motores. Os 2 motores? Praticamente a pior coisa que pode acontecer em um avião é a aeronave perder um motor. A única coisa pior do que perder um motor seria a aeronave perder 2 motores. Com apenas os 2 motores esquerdos funcionando, o controle do avião está comprometido. Quando a aeronave perde os 2 motores da asa direita e ainda tem muito empuxo dos motores da asa esquerda, isso acaba perturbando o equilíbrio e faz com que o avião vire e role com muita força para a direita. Fazer o avião virar à esquerda é uma grande tarefa nessas circunstâncias. Pode virar para 180? Sim. Estou tentando. Pilotar o avião incapacitado está testando a força do comandante. Todos os controles de voo do Boeing 707 são manuais e já é pesado de voar quando tudo está funcionando bem. A perda dos 2 motores de um lado está virtualmente no limite da capacidade física do comandante. Alijar combustível? Sim, alijar o combustível. Para manter o voo 671 no ar, a tripulação decide reduzir sua carga. Essa aeronave tinha uma carga de combustível muito pesada e era imperativo reduzir essa carga. Mas isso requer um cálculo preciso. Eles precisam de combustível suficiente para chegar a Marsella e pousar com segurança. 112 toneladas é o peso máximo seguro com o qual eles poderiam pousar. Se estivessem mais pesados e batessem no solo com força, deslizariam ao longo da pista de barriga, perdendo combustível e queimando. Essa não é uma posição em que você quer estar. O processo é demorado. Enquanto o voo 671 completa sua curva à esquerda em direção a Marsella, o comandante Berglund reduz a potência dos 2 motores esquerdos. Eles tiveram que reduzir a potência dos motores esquerdos para ter a chance de ficar de cabeça para cima e ir na direção que tanto queriam. Reduzir a velocidade do ar significa um aumento no ângulo de descida. Infelizmente, é claro, significa que eles desceram bem rápido. Eles tinham que pousar logo e tinham que pousar em algum lugar muito próximo. A velocidade do ar não é a única preocupação da tripulação. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Marsella 671. Eu precisava saber o clima em Marsella para fazer um plano de aterrissagem direta, ou em circuito, ou o que pudéssemos fazer.
Mas o controle de tráfego aéreo não está respondendo. Previsão do tempo. Mayday, 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 671. Previsão do tempo. Foi bem difícil obter uma previsão do tempo instantânea do aeroporto de Marsella, porque nós precisávamos na hora. Para piorar as coisas, o alijamento de combustível não está indo como esperado. O tanque de combustível número 1 não está alijando. Ficou evidente para o engenheiro de voo que o tanque de combustível número 1 não estava se esvaziando. Isso causaria um desequilíbrio lateral no avião, o que não é bom. Maneabilidade limitada. Está alijando? Sim, estou. O engenheiro de voo descobre que um disjuntor desarmou. Ao empurrar o disjuntor de volta para dentro, ele conseguiu reativar a bomba de combustível número 1 e fazer com que o combustível fosse alijado de todos os 4 tanques simultaneamente. O voo 671 está a 48 quilômetros da pista de Marsella. Mayday, Mayday, Mayday. Não é bom. Isso não é bom, não, obrigado. Está chovendo no aeroporto. 2 octas de estratocúmulos a 150 metros. 3 octas de cumulonimbus a 490 metros. 3 octas de cúmulos a 610 metros. Não. Nuvens de tempestade e o risco de turbulência dificultarão um pouso já difícil. Fomos obrigados a chegar lá na altitude disponível e com tantas tempestades era realmente impossível. Cabo 671, qual é a nossa distância até a pista? 35 quilômetros para pousar, senhor. Não tínhamos um plano B para aquela situação. Foi um momento terrível. O que queríamos era uma pista e queríamos rápido. Aí, está vendo o aeroporto? Não estou vendo. O voo 671 está em uma descida rápida com manobrabilidade limitada a menos de 2.700 metros acima do sul da França. Quando a tripulação finalmente tem sorte. Eu olhei através das nuvens embaixo de nós e vislumbrei um asfalto preto com faixas. Era uma pista. Cabo 671, temos uma pista à frente. Que aeroporto é esse? É um aeroporto militar à sua frente a 10 quilômetros. Podemos pousar lá? Não, a pista é curta, muito curta. Qual é a extensão da pista desse aeroporto militar? 4.000 metros. Ah, sim. Tudo bem. A pista de Istres é longa. É o centro de testes de voo da França e também um campo de pouso alternativo para o ônibus espacial. É provavelmente o maior aeroporto da Europa. Aeroporto Militar Mayday, tráfego 671. O copiloto faz contato com o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Istres. 671, aqui é Istres. Você está liberado para pouso. Pista 33. Nós estamos logo acima. E o vento? Vento 330 a 10. Nós com rajadas de 1 a 4 nós. Pela esquerda, aproximação pelo oeste. Certo. O controlador de tráfego aéreo militar francês era muito competente. Ele foi ótimo. À esquerda para pousar. Certo. Ao iniciar a curva, a tripulação baixa os flaps do avião, preparando-se para o pouso. O trem estava baixado e travado e os flaps estavam descendo. Assim o comandante poderia ter mais controle do rolamento. Mas quando os flaps são estendidos, é um desastre. Houve outra grande explosão que tentou nos fazer rolar de novo. Vire à esquerda. Vire à esquerda para pousar. Vire à esquerda. Tentando. Vire à esquerda para pousar. Vire à esquerda.
Perdemos a pista. Eles não conseguem alinhar para o pouso. (671), você tem fogo a bordo. Confirmando, fogo a bordo. Eu podia ouvir o fogo, mas eu não disse nada. Precisamos de outra pista. Pega a pista 15. O vento é... 320 a 10 nós. O pouso está liberado. Depois de falhar em fazer uma curva fechada à esquerda para um pouso na pista 33, a tripulação tenta dar a volta e pousar na extremidade oposta, na pista 15. O comandante não tem forças para fazer a curva sozinho. Mas o copiloto tem uma ideia. Eu disse, eu assumo o empuxo. E o comandante Berglund me disse, tenha cuidado. E eu disse, eu terei, prometo. O copiloto ajusta os manetes para ajudar a virar o avião para a pista. Estou diminuindo o empuxo no número 1 e aumentando o número 2. E ele virou o avião para a esquerda e pôde pilotá-lo em direção à pista, o que foi um milagre. Foi mesmo. É uma corrida contra o tempo para pôr o avião no solo antes que a asa seja incinerada. Boa descida. Você está no eixo. O voo 671 está voando 50 nós mais rápido do que a velocidade normal de pouso. O comandante fez um pouso perfeito, manteve o avião à esquerda da linha central e estávamos com segurança no solo, em grande velocidade, mas no solo. Se não frearem logo, eles vão ultrapassar a pista. Sem sistema hidráulico, eles têm apenas o freio de emergência do avião para reduzir a velocidade. Não havia proteção antiderrapante. E isso significaria que os pneus começariam a raspar e estourar, o que reduziria a sua capacidade de desacelerar. Parar era a única coisa que importava. Quer os 2 reversores de empuxo? O engenheiro de voo queria usar sistema de reversão nos 2 motores esquerdos porque era a única maneira que ele via para reduzir a velocidade. Não, desliga os motores. O copiloto não queria que ele fizesse isso porque puxaria o avião para a esquerda da pista. Revertendo apenas o motor 2. Como meio termo, eles usam a tração reversa no motor esquerdo interno, o motor número 2, o que ajudou a reduzir a velocidade deles, mas puxou o avião para fora da pista para a esquerda. A aeronave parou na lama. Estamos em chamas. Evacuar. Evacuar. Percebi que estávamos pegando fogo e estava queimando e soltando fumaça e chamas. Precisávamos descer, sair e nos afastar. Com 2 motores faltando, uma asa em chamas e sem freios, o voo 671 pousou em Istres, França, com sua carga e tripulação a salvo. Ter 2 dos 4 motores caindo da asa é praticamente inédito na história da aviação. A fuga heróica da morte chega às manchetes em todo o mundo. Quando os investigadores franceses chegam, eles se deparam com uma questão importante. O que fez com que 2 motores caíssem de um avião? Perder 2 motores é uma coisa absurda. Então, os investigadores tinham a difícil tarefa de estabelecer o que havia acontecido e, mais importante, por quê e como evitar que acontecesse de novo. O 707 danificado é movido para um hangar para ser examinado pela PEA, a Autoridade Francesa de Investigação Aérea. O nível de dano nessa aeronave foi muito próximo de uma falha estrutural total. Achei uma coisa. Os investigadores logo fazem uma descoberta sobre o incêndio a bordo do avião. Esses fios do chicote tiveram um curto-circuito. Isso, e um vazamento de combustível perto da área do motor 3 causou um incêndio. Bom trabalho. Acontece que quando os motores saíram da asa, levaram com eles os fios elétricos.
parte da fiação ainda estava bem energizada. Quando os flaps foram estendidos, o vazamento de combustível fez contato com fios energizados e pegou fogo. Vamos limpar isso e dar uma olhada melhor no que arrancou o motor da asa. Os investigadores contam com o gravador de dados de voo do avião para fornecer mais informações. Certo. Vamos lá. Pelo que parece, os motores 3 e 4 estavam produzindo empuxo até aqui. Às 9h10 da manhã, após 1 hora de voo. As informações do gravador de dados revelam que os 2 motores pararam de funcionar quase simultaneamente. O gravador de dados de voo basicamente mostrou os motores operando normalmente quando saíram da aeronave. Para entender por que 2 motores funcionando perfeitamente foram separados das asas do 707, os investigadores precisam encontrar os motores ausentes. Aqui está a rota de voo. Certo. Aqui foi provavelmente onde eles caíram. Vou mandar uma equipe de busca para lá. – 24 horas após o início da investigação, os motores do voo 671 são localizados em uma encosta perto de Cederon, na França, 88 quilômetros a nordeste de onde o avião pousou. Os investigadores encontraram os motores a cerca de 800 metros um do outro. Isso é bem perto. Suas localizações também sugerem que os motores foram desconectados quase ao mesmo tempo. Enquanto os investigadores esperam que os motores sejam recuperados, eles se voltam para a tripulação para obter mais informações. Nós estávamos subindo a 10.000 metros para evitar uma turbulência forte. De repente, houve sons altos. Eu vi que o motor 4 estava faltando. O senhor relatou a falta de motores em 2 momentos diferentes. É possível que tenha se enganado? É possível. O cinto que eu estava usando me impediu de dar uma boa olhada pela janela no início. E disse que subiam para evitar turbulência estava muito ruim? Sim, eu não quero passar por aquilo tudo de novo. Eles pegaram uma turbulência extremamente forte, de um nível que não acontece normalmente. Então, havia 2 nuvens, cumulonimbus, aqui e aqui. E elas estavam acima de 10.000 metros. Os investigadores examinam as condições meteorológicas no momento do incidente. Parece que também havia uma corrente de jato de 90 nós aqui. Eles descobrem que o voo 671 passou por 2 condições climáticas quando atingiu 10.000 metros. Então essas 2 condições teriam gerado turbulência severa. Mas é de se imaginar que suportaria a turbulência. A colisão de 2 condições climáticas arrancou os motores do 707? Veremos o que os motores dirão. Ô, chefe. Um exame atento dos motores dá aos investigadores uma nova pista importante. Viu o amassado no motor 4? O formato e diâmetro combinam com aquele do motor 3, mas da tinta branca também. Dava para dizer, pela forma do dano e pela transferência de tinta branca de um motor para o outro, que o número 3 atingiu o motor número 4 e fez com que se soltasse. Os investigadores agora precisam descobrir o que causou o desprendimento do motor 3. Parece uma quebra total de todas as 4 conexões.
Cada motor está preso a um pilone. O pilone é então aparafusado à asa usando 4 conectores grandes. Durante o voo 671, todos os 4 conectores do motor 3 quebraram. E 3 das 4 conexões quebraram como esta. Pela superfície dá pra ver que quebraram por estresse. Esta conexão intermediária é diferente. Tem uma distorção aqui. Provavelmente partiu de uma trinca por fadiga. Dava para ver características em termos de superfície e de coloração consistentes com trincas por fadiga. Com o tempo, a conexão intermediária interna no motor 3 foi enfraquecida por causa de uma trinca causada por fadiga no metal. Quando se partiu por causa da forte turbulência, as outras conexões também quebraram. Como metalúrgico, eu quero dar uma olhada mais de perto nessas coisas. Tá bom, vamos ver o que temos. Para estabelecer uma história detalhada da conexão intermediária quebrada do voo 671, os investigadores usam um microscópio eletrônico para examiná-la. Posso ver várias arrest lines. A cada decolagem e pouso, a trinca aumenta um pouco. Isso deixa uma marca. E cada pequeno ciclo de estresse deixa a trinca um pouco maior. Estes devem ser os voos que o avião realizou desde que a Transaero colocou de volta em operação, há algumas semanas. Mas e antes disso? À medida que a equipe continua examinando a conexão intermediária trincada, eles fazem uma descoberta incomum. Parece corrosão. O avião deve ter sido exposto à umidade por um longo período de tempo. Muito bem. Então, parece que o proprietário anterior manteve o avião armazenado por 13 meses antes do incidente. Onde foi armazenado? Em um campo na Inglaterra. O aço sofre corrosão se estiver em uma atmosfera salgada ou uma atmosfera muito úmida. Essa aeronave em particular ficou armazenada em aeroportos que não ficavam longe do mar. Isso explica a corrosão. E isso aqui, essas pequenas marcas. Perto da parte inferior da conexão, eles descobrem várias marcas reveladoras. Essas são marcas de corrosão por pits. Pits de corrosão são orifícios minúsculos que aparecem no metal depois que a água ganhou acesso a esse metal e causou esse tipo de corrosão. E o pit pode ser o início de uma longa trinca. E, neste caso, havia pits corrosão que se transformaram em uma trinca e, por fim, quebraram a conexão intermediária. Mas quando esses pits começaram a se desenvolver? Olha, é difícil determinar com exatidão. Dada a distância das arrest lines, isso sugere que os pits começaram antes mesmo do avião ser armazenado. A trinca não ocorre no armazenamento. A oxidação, sim. Isso nos diz que a trinca ocorreu antes do armazenamento do avião. Provavelmente anos antes do armazenamento. Essas conexões eram uma bomba relógio. Então, como a equipe de manutenção não viu? Acabou de chegar da Transair. Registros de manutenção. Vamos dar uma olhada. Os investigadores querem saber se a manutenção deficiente do voo 671 contribuiu para o acidente. Você começa a olhar para a idade das peças que falharam e quais eram os requisitos de manutenção para essas peças. Então, esses requisitos tiveram um papel no acidente? Na década de 1990, as companhias aéreas nigerianas, como a Transair, ganharam má reputação por sua manutenção deficiente. Por um tempo, a Nigerian Airways foi de fato banida do espaço aéreo do Reino Unido. De acordo com isso, a Transair não fez uma manutenção do suporte intermediário. A Transair só possuía aquele avião há um período muito curto de tempo. Então, é improvável que tenham feito qualquer manutenção nele.
E assim, talvez a Transair tenha herdado o problema antes de pertencer a eles. O proprietário anterior fez 2 verificações de manutenção. Uma em 10 de outubro de 1991, quando o avião estava armazenado, e a outra em maio de 1990, antes de ir para o armazenamento. A equipe descobre que o avião passou por 2 verificações de manutenção em um período de 2 anos antes do acidente. Se a fadiga do metal começou antes do armazenamento, a verificação de manutenção devia ter visto. Havia algumas trincas que deveriam ter sido detectadas, mas não foram. E então, um mês após o início da investigação, outro 707 perde um motor. O incidente é semelhante ao que aconteceu com o voo 671. Durante a decolagem do Aeroporto Internacional de Miami, o motor número 3 é arrancado da asa e, em seguida, atinge o motor 4. No acidente de Miami, os pilotos conseguiram pousar a aeronave com segurança e sem que ninguém se ferisse. A NTSB investiga e descobre que uma conexão intermediária quebrada também fez com que o motor caísse da asa. Esta foi, talvez, a história se repetindo. Isso é da NTSB? É. Investigadores franceses analisam o relatório preliminar da NTSB, curiosos sobre o histórico de manutenção do avião de Miami. A manutenção do 707 Miami foi realizada 328 voos antes do acidente. O que está bem dentro da recomendação de 600 voos da FAA. Eles descobrem que o avião também passou nas verificações de manutenção e não foi relatada nenhuma trinca por fadiga ou corrosão. Tanto no acidente de Miami quanto no acidente francês, a conexão intermediária havia falhado de maneira muito semelhante. E também foi submetido à manutenção conforme especificado pela FAA e pela Boeing Aircraft Company. Talvez eles tenham falhado na manutenção. Na época, as conexões intermediárias deveriam ser inspecionadas de perto com um exame visual. Você obtém acesso à conexão, você a limpa o melhor que pode e o que você pode ver é o que você examina. Teria ocorrido um problema com o processo de inspeção? Os investigadores entrevistam um supervisor de manutenção sobre como as conexões do motor são aprovadas para voo. Como você inspeciona a conexão? Você deve realizar uma inspeção visual de perto para ver se há trincas nas superfícies expostas da conexão. E? Bom, as trincas podem começar no interior da conexão. E por que isso é um problema? Bom, é um problema. Porque você não pode ver o interior a menos que remova o motor e o pilone da asa. É uma descoberta preocupante. A conexão intermediária normalmente é inspecionada removendo-se um painel no pilone. Mas a conexão inteira não pode ser vista do painel de acesso. O motor e o pilone precisam ser removidos para verificar se há trincas no interior da conexão. A Boeing não exigia a desmontagem da conexão intermediária. A avaliação de risco deles basicamente disse: não vale a pena nessa fuselagem antiga. Então pode ter muitos 707 com trincas e ninguém pode ver. Sim. Como investigador, você sempre se pergunta quantos motores mais ainda vão cair do 707. Cenários que não poderíamos ter imaginado. Tragédias aéreas recriadas. Estreia dia 16 no National Geographic. Escute isso aqui. Os investigadores do voo 671 mergulham no histórico da conexão intermediária do Boeing 707. Relatos de mais de 35 conexões intermediárias trincadas no 707. Esses aviões estão no final de seu ciclo de vida. O 707 em Miami voou mais de 50 mil horas. O 707 da Transair voou mais de 60 mil horas. Essa era uma conexão antiga em um avião antigo que havia sido projetado há muito tempo.
Isso quando eles não sabiam como esses materiais envelheceriam. A consequência disso, e talvez não a melhor manutenção ou inspeção, fez com que, finalmente, essa conexão simplesmente cedesse. Em 1992, a maioria dos 707 era considerada velha demais para transportar passageiros e foi convertida para o transporte de carga. Precisamos garantir que isso não aconteça novamente. Os investigadores concluíram que uma trinca oculta na conexão intermediária quase tirou a vida dos 5 homens do voo 671 da Transair. O destino do avião estava selado quando uma inspeção de manutenção falhou em detectar a trinca causada pela fadiga. Pergunte se podemos ir para 10 mil. O 707 foi levado ao seu ponto de ruptura quando 2 eventos climáticos colidiram. A turbulência foi a última parte necessária para causar a trinca. Basicamente, esse pilone estava inteiro apenas por uma pequena parte. A conexão intermediária enfraquecida finalmente se rompeu e ambos os motores foram perdidos. Não fosse o heroísmo da tripulação, o avião teria caído. O 707 é um avião difícil de pilotar quando tudo vai bem. É um avião muito mais difícil de pilotar quando as coisas dão erradas. Maniabilidade limitada. Está lijando? Sim, estou. A habilidade e resistência do comandante Berglund mostraram-se notáveis, pois ele manteve o avião fisicamente estável até o pouso. Desde o início do incidente até quando eles finalmente pousaram na pista foram 24 minutos. E nesses 24 minutos aconteceu tudo o que nunca aconteceria à maioria dos pilotos em toda a sua carreira. Na verdade, ele era um piloto fantástico. Cabo 671, nós não temos contato de radar. Diga sua posição, senhor. Ao longo do voo angustiante, o engenheiro de voo Boone solucionou problemas e consertou sistemas essenciais. O engenheiro de voo olhou para o seu painel e encontrou a solução para o motivo do radar não estar funcionando. Vire à esquerda, 180. Tudo bem. Aí, está vendo o aeroporto? E o raciocínio rápido e a intuição do copiloto Emery provaram ser vitais. Cabo 671. Temos uma pista à frente. Que aeroporto é esse? Foi uma decisão absolutamente genial pousar em uma base militar com uma pista longa. Isso mostra muito sobre o espírito de pilotos de sobrevivência que, de alguma forma, eles adquiriram. Todos eles usaram suas próprias habilidades individuais. A BEA recomenda que as inspeções das conexões intermediárias atuais sejam modificadas para permitir a detecção de trincas ocultas ou sejam substituídas por conexões reforçadas. A FAA decidiu ordenar a substituição das conexões intermediárias por conexões intermediárias novas e melhoradas, que não exigiam inspeções que, para começar, eram ineficazes. Em 1992, a tripulação do Transair Cargo 671 recebeu o prêmio Hugh Gordon Bird por excelência de pilotagem. Esse voo foi uma realização heróica em que a tripulação se recuperou de uma situação virtualmente impossível. E eles merecem os prêmios que receberam. Então, muita sorte, um pouco de trabalho em equipe, um pouco de gritaria e um pouco de ação. Mas uma aterrissagem feliz.